É o seguinte, molecada, tá caindo água pra caramba aqui, meus amigos. Não sei se vocês estão vendo aqui pela claridade da janela, não dá pra ver. Mas tá caindo energia, então eu vou tentar gravar bem rápido isso aqui, só pra falar desse assunto principal do Raw, tá? Porque não vai dar pra gravar mais do que isso antes que caia aqui a energia de novo, tá? Tá caindo toda hora. Sei nem se vou conseguir postar, né? Talvez caia durante a gravação ou a internet caia, enfim. Mas vamos lá, ó. Teve a traição, então, nesse último Raw lá na Austrália, que foi de manhãzinha aqui pra nós. Traição, meus amigos. Bron Breakker trai o Seth Rollins e o Bronson Reed e Paul Heyman seguem as suas ordens. Eu vou primeiro explicar o que aconteceu e depois dar minha opinião, tá? É o seguinte. Começo do show, Rollins abriu, tava todo feliz lá, beijou a careca do Paul Heyman, né? Abraçou o Bron Breakker, abraçou o Bronson Reed, falando que o Bronson Reed agora é o verdadeiro chefe da tribo, o Bron Breakker é o futuro, Paul Heyman é o maior manager de todos os tempos, que agora eles vão liderar. Aí teve um segmento do backstage também, ele conversando ali com os dois, depois do Bronson Reed ter batido ali então no Jimmy Uso, destruído o Jimmy Uso, né? O próprio Jay. Ele abraçou ali os dois, falou que ele agora tá no topo, e no topo ninguém derruba ele, e que ele sente que é o momento mais feliz da carreira dele, da vida dele. Nem o nascimento da filha dele, nem o casamento com a esposa dele foi tão especial como aquele momento. Quando ele fez o discursinho, eu tava assistindo, meu irmão tava do lado, eu ainda falei, cara, vai ter traição. Vai ter traição, porque assim, quem assiste WWE há muito tempo sabe que esse tipo de discursinho é prévia pra traição, sabe? Eu te considero pra caramba, eu te amo, não sei. Sabe quando você dá aquela emocionada? Você tá bem com a pessoa, você é legal pra caramba. Na hora que você fala, te amo, pronto. A pessoa na hora, vou ter que me afastar. Vou ter que dar um ghost. Vou ter que meter um chifre, porque, né? Passou do ponto que eu queria. Né? É mais ou menos isso. Lembra o Chris Jericho pro Kevin Owens? Pô, você é o melhor amigo que eu já tive na WWE, cara. Durante todos esses anos, eu te considero pra caramba. Ah, é? Toma, traição em você, né? Então eu falei, vai rolar. Quer ver que vai rolar? Só que no evento principal teve uma disputa para ver quem seria o desafiante ao título mundial. Jey Uso, LA Knight e CM Punk, combate triplo. CM Punk venceu o combate. E beleza, aí depois veio a galera da Division, eles atacaram o LA Knight, atacaram o Jey Uso e atacaram o próprio CM Punk, né? E aí quando o show parecia que já ia acabar ali, com os Division comemorando, vem o Bron Breakker, dá um spear do Seth Rollins, né? E aí o Bronson Reed e o Paul Heyman ficam chocados, né? Chocados ali. O Bron Breakker encara o Bronson Reed e fala pra ele, ou você está comigo, ou você está contra mim. E aí o Bronson Reed vai lá, sobe na terceira corda, faz um tsunami. E aí é a vez do Paul Heyman. Ele chega no Paul Heyman ali que tava mediando as coisas, fala a mesma coisa pro Paul Heyman. Aí o Paul Heyman vai, pensa e depois levanta o braço dos dois ali. O Bron Breakker levanta o título mundial pesos pesados e dá a entender que não, beleza, né? Ou seja, a ação toda dá a entender que foi iniciativa do Bron Breakker, tá? O Paul Heyman não planejou nada, o Bronson Reed não planejou nada. O Bron Breakker tomou a atitude e resolveu atacar o Seth Rollins, e aí pressionado, o Bronson Reed topou e o Paul Heyman também topou, tá? Não é que eles resolveram abandonar o Rollins, o Bron Breakker resolveu e os dois depois foram convencidos ali naquele calor do momento. Só pra entender aqui a narrativa, tá? Porque o que acontece? A gente poderia teorizar o quê? Que eles resolveram trair o Rollins porque o Rollins falou que não precisava deles, conseguia ganhar sozinho. Ou então porque o Paul Heyman já está em ligação com o Brock Lesnar, né? Vai ter um novo líder. Ou porque o Paul Heyman fez a cabeça ali dos dois e aí com isso eles se convenceram de largar o Seth Rollins, né? Não. O que a gente viu acontecendo foi o Bron Breakker tomando a iniciativa em trair Rollins e aí convencendo ali na hora o Bronson Reed e o Paul Heyman, tá? Então não adianta trazer, porque a gente vai dizer, não, mas faz sentido, porque o Rollins falou que não precisava de ninguém. Eles não traíram por isso, o Bron Breakker que traiu. E aí ele vai explicar os motivos e depois os demais podem ser ali convencidos, tá? Só pra que fique claro, certo? E aí, cara, é aquilo que eu falo sobre as linhas narrativas da WWE e o próprio WWE Unreal demonstrou isso. Os caras, eles fazem as coisas pra chocar, pra hypar
E dane-se a coerência. Tá ligado? É o vício em dopamina. A galera viciada em dopamina quer coisa nova, quer coisa diferente, quer choque, quer hype. E aí eles vão metendo uns acontecimentos simplesmente porque, isso aqui vai dar repercussão. E eles nem pensam se faz sentido, se encaixa naquele momento. E não encaixava. Aí é que tá, esse é um momento que... E foi legal pra caramba. Foi legal pra caramba acontecer a traição. Mas não precisava ser assim. Não precisava ser nesse timing, sabe? E nem é porque foi o topo do topo. Porque beleza, chegou no topo, o Seth Rollins fala no backstage, é hora de dar um próximo salto. Ok. Só que aqui tá, esse ainda não é o topo. Não é o topo ainda da stable. O topo da stable é quando o Punk estivesse eliminado e o Roman estivesse eliminado. E aí sim, o Rollins está sendo desafiante, vem o Bron Breakker e fala, bom, agora é minha hora, né? É hora de eu tomar essa situação. Nesse time, pra mim não faz sentido por várias razões e aqui eu vou explicar por quê. Presta atenção. O Seth Rollins, primeiro, ele ganha do Cody Rhodes. Então ele não demonstra ser um líder fraco. Se ele perdesse pro Cody Rhodes, faria sentido, mas ele ganha do Cody Rhodes. Ele realmente não utiliza a ajuda dos caras. Então, meio que tipo assim, não era pra ser uma desconfiança do Seth Rollins. Porque ele conseguiu cumprir a palavra dele. Ponto. O Seth Rollins tem como desafiante nesse momento o CM Punk. Então, você além de tudo tem o Roman Reigns, que tá tretado com o Rollins desde a WrestleMania, que tá lidando com os capangas, que é o Bron Breakker e o Bronson Reed. Nem o Bronson Reed ainda ele conseguiu lidar totalmente. Aí eu te pergunto, como é que você vai resolver tudo isso? Porque você tem agora o Bron Breakker traindo o Rollins, pegando o título mundial pesos pesados, sendo que antes o Rollins vai ter que defender esse título com o Punk. O que vai acontecer nessa luta? O Bron Breakker vai atrapalhar o Rollins, porque tá em rivalidade com ele agora? E ajudar o Punk? O Punk vai entrar pra stable? Ou não, nada a ver, ele só vai ser beneficiado indiretamente. Ou então é spoiler de que o Rollins retém contra o Punk. Porque se vai ter Bron Breakker versus Rollins, então o Rollins vai reter contra o Punk, é isso? Ou não, ele vai perder. Só que o Bron Breakker não queria o título. Então o Bron Breakker, se o Rollins perder, o Bron Breakker vai ignorar o Rollins e vai pra cima do Punk. É isso, o Rollins vai ficar escanteado? Ou não, ele vai pra cima do Rollins, porque é a rivalidade, só que e o título? Ele tava atrás do Rollins por causa do título. Era um dos motivos. O título ele vai esquecer, vai atrás depois. Então, tipo assim, você tá entendendo? Que maluquice. Aí nisso, e o Roman? O Roman retorna. O que vai acontecer? Porque o Roman ele tá puto com o Rollins e tá puto com a Division. Ele vai se unir ao Rollins? Ele vai ficar contra o Bron Breakker, o Bronson Reed, mas ao mesmo tempo o Rollins tá contra eles também. Eles vão ser aliados? O Rollins vai virar babyface? Aliás, essa é outra pergunta. O Rollins agora é babyface? Do nada, do dia pra noite, vai ser igual o John Cena. Virou face, vai estar no time do Cody Rhodes, no time do Punk. Ou não, não vão forçar nesse nível assim. Sabe, eu quero entender. Eu quero entender o que vai acontecer aqui. Porque é um monte de ponta solta envolvendo o Seth Rollins, que era aquilo que a gente falava, ó, ele precisa resolver logo com o Punk. Precisa ter um final. E parecia que tem esse final. O Punk virou desafiante e tal. Tem esse final. E aí depois a gente pode pensar no que fazer com a questão do Roman, que também tava enrolando. Porque ele não lidou nem com o Bronson Reed ainda. Pra depois ter que lidar com o Bron Breakker. E depois a gente imaginou que seria o Rollins. Agora eu já não sei mais como que vai ser a ordem. Sabe? Então você vê como levanta muito mais perguntas do que respostas. Só que a gente vive na era que a WWE quer que tenha perguntas mesmo. Porque vai ser essas perguntas que vai gerar o interesse da galera. É o que eu falo do vício da dopamina. Então a galera vai assistir o Raw não pra ver mais uma feud de Rollins e Punk apenas, mas pra ver um Division anti-Rollins. E depois quando o Roman voltar, vai ficar aquela expectativa. E agora? Será que vai ter a aliança dos dois de novo? Será que eles vão se acertar finalmente? Vai ter mais, não, vai ter mais loucos ainda dizendo, não, vai voltar o Shield agora. E tem mais coisa, tipo, o Brock Lesnar. Tem gente falando, será que o Brock Lesnar vai entrar pro grupo? Aí piorou. Aí meu Deus do céu. Aí, tipo, pô, botar o Lesnar pra entrar no Division é um roteirinho muito vagabundo, assim. Ah, vamos botar um cara super mal, poderoso, que agora ele vai ser o líder do grupo. E mal vai aparecer. Então, é esquisita até essa. E fora que o Bron Breakker que tomou a atitude e ele que demonstra querer ser o líder. Então não tem pra que trazer o Lesnar. O máximo que eles podem fazer é trazer um outro capanga pra ajudar o Breakker, né? Agora, vamos lá, ignorando todo o resto.
Eu sei que não dá pra ignorar, mas ignorando. Se o Bron Breakker vira campeão, na WrestleMania, então, a gente vai estar caminhando pra um Bron Breakker Roman Reigns, é isso? Será que essa é a visão que eles tiveram? De, vamos fazer o seguinte, o Bron Breakker tá crescendo, vamos botar ele contra o Roman pelo título mundial e o outro título a gente bota alguma coisa lá, Cody Rhodes contra Punk, Cody Rhodes contra Rollins, de novo, duvido, mas sei lá, Cody Rhodes versus Rollins versus Punk, ou só Cody Rhodes contra Punk mesmo, que eu acho que é mais provável, ou bota Punk e Rollins de novo, One More Match, o Cody Rhodes pega o The Rock, se tiver The Rock, e o Roman Reigns pega o Bron Breakker. Não vamos fazer mais Rollins e Roman, vamos fazer Roman e Bron Breakker, sei lá, pode ter pensado isso. Tá uma zona agora, sabe, tá uma zona assim. Por isso, aí vai minha teoria, por isso, por não fazer sentido, por ser muito precoce, por ter muita ponta solta, por ser num time onde o Rollins vai pegar o Punk. Isso faria muito mais sentido se fosse depois do Rollins derrotar o Punk, mas antes, onde eles querem chegar com isso, sabe? Mas vamos lá. Dito isso, por ter esses problemas que eu tô levantando aqui, pode ser mais uma coisa fake do Rollins, tá? Pode ser mais um plano dele. Fingir que o grupo lhe abandonou, né? Pra depois, no meio da luta com o Punk, eles aparecerem e aí, bom, eles vão ficar contra o Rollins? Não, na verdade eles vão lá e ajudam o Rollins e o Rollins permanece campeão. Ele já não fingiu uma lesão? Ele poderia fingir uma traição do grupo também pra poder permanecer com o título e superar o CM Punk de novo. Tá ligado? É capaz, eu não duvido. É provável. Eu não me surpreenderia se eles fossem pra esse caminho. Seria, assim, só pra deixar claro, seria uma trollagem bem ruim, tá? Eu não gosto desse tipo de trollagem, mas não seria nem inédito. O Batista, ele já tinha feito meio que umas face turns fakes contra o Triple H lá no Evolution. Antes ele fazer a face turn lá em 2005, toda hora ali dava a entender que ele ia abandonar o Triple H. Porque ele ouvia as conversinhas no backstage, ele ouvia os caras falando sobre ele e tal. O Triple H e o Ric Flair tentando manipular o Batista. E o Batista se fazendo de otário, né? Se fingindo de otário. E aí teve ocasiões que ele dava a entender que ia ficar contra o Triple H, mas na verdade ele estava a favor do Triple H aí no fim da noite. Até ele realmente ficar contra o Triple H de fato, depois de ter vencido o Royal Rumble 2005. Então, é claro que muito melhor que a do Batista, mas aqui poderia ser uma trollagem também. Que aí pronto, aí justificaria todos esses furos aí que a gente tá falando. Mas a gente tá na era dos furos de roteiro. A gente tá na era do vamos fazer as coisas pra chocar e depois a gente pensa como a gente explica. Então, é muito mais provável que isso seja real e eles terem metido isso por agora mesmo, do que ficar aguardando aí da WWE algum tipo de coerência narrativa. Não, esquece. É isso. Olha, não caiu energia, hein? Daria até pra falar do resto do Raw agora. Só pra dar um resumão aqui do que aconteceu no resto do Raw, pra não falar que eu não falei. O Jimmy Uso perdeu ali então pro nosso querido Bronson Reed. O Jey Uso foi lá ajudar e depois ficou reclamando que toda hora tem que ficar ali, aliviando a pele ali do irmão dele e tal. O Dominic Mysterio reteve o título continental contra o Penta, porque o Rusev apareceu e veio para atrapalhar o Penta, porque o Penta tinha dado um super kick nele na semana passada, eu avisei sobre isso. Você teve a Rhea Ripley e o Sky conseguindo de novo ali levar uma surra das Kabuki Warriors. A Rhea Ripley tinha ganhado da Kairi Sane com a ajuda da Io Sky. Depois da luta ali, as Kabuki Warriors bateram nelas, quebraram a Rhea Ripley na mesa ali e tal. Então a feud continua. Que mais a gente teve de relevante? A Lyra Valkyrie e a Bayley veio vencer ali então a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues. Teve a Stephanie Vaquer também sendo confrontada ali, inclusive pelas duas ali, a Roxane e a Raquel. E em resumo, acho que foi isso. De relevante, acho que foi isso que a gente teve nesse show do Raw, tá? Mas é isso aí, é isso que eu penso. Pra mim, cedo demais, precoce demais, é a cara da WWE atual. E tem chance de ser trollagem de tão sem sentido que ficou. Mas, fazer o quê? Vamos ver aí. Um abraço, até a próxima e fui.